Há dimensões espirituais que são só acessadas quando a voz do Espírito ultrapassa a lógica humana. Os céus não se abrem para curiosos, mas para aqueles que decidem permanecer. O tempo de sacudimento já começou. Acesse nossa loja através do nosso QR Code ou pelo nosso site. Fala o espírito do temor. Temor a Deus consiste em odiar o que ele odeia e amar o que ele ama. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor ao Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância e o mau comportamento e o falar perverso. O temor te coloca na santidade. É isso, odiar o que Deus odeia. Amar o que Deus ama. Isso é temor. Corresponder e falar o que ele fala. Rejeitar o que ele rejeita. Concordar com o que ele concorda. Isto é temor. Isto é temor. Rungiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não obedecerá? O nosso Deus que nós servimos, irmãos. Me perdoa. Eu vejo mais, quando eu fui em Israel, eu vi mais consciência do temor de Deus. Em Israel, eu tive uma percepção humana do que era temor a Deus. Os judeus me repreendiam. Por coisa que eu não tinha consciência. Estava no muro da alimentação, você está numa cadeira, tudo normal, eu não estou com a perna reganhada, estou com a perna um pouquinho aberta assim, ó. Aí veio um senhor. Pega meu celular, deu a tradução, ele estava falando inglês, depois foi lembrar que não entendi. Deu o celular e traduziu para mim. Tá. Fecha a tua perna, porque você está diante da presença do Altíssimo. Temor. Consciência do temor de Deus. Consciência do temor de Deus. Consciência. Isso faz parte do assentamento no seu caráter, da sua consciência, da sua moral. Então, quando eu ando na rua, eu estou sentindo a glória. Eu tenho uma dimensão de glória, mas também. Mas quando eu estou falando com você, é o temor que me protege. O temor, ele te impõe limites na sua vida. Pessoas que não temem a Deus, elas não têm limites. Mas quando Deus está te ensinando o temor dele, tu peca, agora tu vai sofrer as consequências. A coisa que você só aprende com o teu erro, com a tua dor, o teu fracasso. Mas também tu aprende a ter limites na tua vida. É verdade ou não é? Da glória a Jesus Cristo aí. Fala, o temor de Deus é odiar o que ele odeia. Repete comigo, o temor de Deus é odiar o que ele odeia. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 6, que ele odeia a maledicência. O que fala mal do seu irmão. Ele abomina, ele diz que é abominável. E por que você está falando mal das pessoas ainda? Vai para mim, Provérbios 6, fala no finalzinho. Fala, o temor do Senhor consiste em odiar o que ele odeia. Então você vai fazer essa oração. Senhor, me dê repugnância. Repúdia daquilo que tu odeia. Não pedis, não receber porque pediu mal, não sabe pedir. Provérbios 6, 17. Olhos arrogantes. Volta um pouquinho, volta o versículo. 6 atitudes que o Senhor odeia. E 7 atitudes que ele detesta. Olhar arrogante. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha difamação e aquele que provoca contenda entre os seus irmãos. Aqui, ó, esses dois aqui, ó, é o que mais tem dentro da igreja, ó. Falsa testemunha, difamação e contenda. E a Bíblia diz que Deus abomina, ele odeia. Que salvação essas pessoas vão ver na terra? Eu duvido que uma pessoa maledicente vai ouvir a trombeta do arrebatamento. Eu duvido. Eu duvido. O Deus que eu conheço, não. Nem um mau pensamento ele deixa na minha mente contra uma pessoa.
Só de eu pensar. Eu aprendi isso desde a minha juventude, meu querido. Desde a minha juventude eu aprendi o temor do Senhor. Livrei minha mente, para ter paz. Alguém está comigo aqui dentro hoje ou não? Esse é o mal, esse é o mal, esse é um grande mal. Coloca para mim Romanos, capítulo 14, versículo 13. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, aplicamos o nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Você vai, rapaz, dá vontade de voltar a falar de santidade de novo com vocês. Porque um dos aspectos que a santidade está na vida do homem está no livro de Levítico, capítulo 17, capítulo 19. Capítulo 19 em diante: não falarás mal ao teu irmão, não odiarás ao seu irmão, não guardará ódio do coração contra o seu irmão. Isso é abominação. O ódio contra o irmão é abominação. É totalmente oposto ao que é o evangelho, irmãos. Se o evangelho ensina você a ter misericórdia, a perdoar os seus inimigos, a perdoar os que falam mal de você, a amar os seus inimigos, melhor ainda, ame os seus inimigos. Orem pelos que te perseguem. Quanto mais um irmão em Cristo, meu querido. Mas fala a verdade. Aonde a igreja mais peca? Na língua, na boca. Aonde os irmãos mais pecam dentro da igreja? Contenda, briga. É o que Paulo fala em Gálatas. Cuidado para vocês não se devorarem igual cachorros. Não se torne um cão no mundo espiritual, ficar devorando seu irmão. Isso aqui é sério, eu estou falando com vocês. Amém? Tá me ouvindo ou não tá me ouvindo? Fala na minha boca, no meu coração. Não pode habitar a defamação. Fala, o temor de Deus traz correção. O espírito do temor de Deus é o que mais corrige você na terra, sabia disso? O espírito do temor é o que te mais corrige na terra e você não vê. Os anjos são dotados do temor do Altíssimo. Quando eles vêm tratar de você, vêm disciplinar vocês, o temor é sentado na tua vida. Alguém está comigo aqui? Da glória a Jesus Cristo. Fala, o propósito do temor é me apartar, me livrar os meus pés de todos os tipos de malignidade. Anota se você quiser isso aqui, eu vou falar para você. Na presença de Deus, não pode estar em outro lugar a não ser onde Ele é temido. A presença de Deus não pode estar em outro lugar a não ser onde Ele é temido. Porque as pessoas não têm a presença de Deus? Porque elas não temem a Deus. Onde não tem temor, não tem honra e não tem reverência a Ele. Alguém está comigo aqui? Dá glória a Deus, dá glória, eu quero ver seu glória. Eu vou repetir de novo, as pessoas acham que tem a presença de Deus, mas ela não anda no temor de Deus. A presença de Deus se fará temer a Deus. Mas muitos não estão em comunhão com a presença. Nós precisamos renovar hoje a comunhão com a presença. Irmão, essa palavra te faz você dobrar o seu joelho aqui hoje, pedir: Senhor, me perdoa por falta de santidade, me perdoa por falta de temor, Senhor. Me perdoa. Eu quero viver uma vida que de fato resplandeça a tua glória nessa terra. Eu preciso avançar na minha salvação. Eu preciso avançar na minha salvação. Você não avança na salvação sem santificação e temor a Deus. Quer ver Deus começar a responder as suas orações? Quando tiver compatibilidade com Ele. Tem orações que só são respondidas quando você está no mesmo testemunho. Está em testemunho. Fala, em testemunho. Você está em testemunho que as escrituras falam. Você está no testemunho do que Deus fala. Você está no testemunho do que o Evangelho fala. Está no testemunho, em testemunho. Eu oro, eu falo com Deus, diretamente a Ele. O diabo não pode interferir. Não posso ser impedido. A não ser se o inferno fizer muita guerra. Vai ter que fazer guerra. Tiveram que fazer muita guerra para resistir Daniel na terra, mas não puderam resistir à oração de Daniel. O diabo pode tentar te resistir, mas não vai prevalecer, porque você está no temor e na santidade do Senhor. Eu acabei de dar um código agora para você está entendendo agora?
Você está entendendo que tem uma oração para ela ser respondida? Você tem que estar em correspondência com o testemunho que ele te pede. Porque para ele te responder, te dar e fazer, ele tem que encontrar uma habitação. Porque ele sabe muito bem que o inimigo vem atrás da bênção. Ele sabe que o inimigo é capaz de fazer contra você na terra. Por isso que certas orações na minha vida, Deus passou anos para me dar respostas. Até que eu estava maduro, preparado para herdar a resposta da minha oração. Fala, o temor, ele me disciplina para que a minha obediência seja completa. Me perdoa, mas eu vou te falar uma verdade. Vai doer um pouquinho. Você não é capaz de obedecer a Deus naquilo que você não teme a Deus. Ah, eu estou obedecendo, estou indo para a igreja. O que comprova? Ele vai provar isso. Aprovação. Ele te joga numa prova. Você passa por provas. Aí vai revelar se a tua obediência é só mais uma forma de querer alguma coisa dele. Se a tua obediência não está dentro de alguma cobiça para você. Se a tua obediência não é temporária, não é amática, não é carnal. Se a tua obediência não está só para ele, estar obedecendo ele para ele fazer alguma coisa para você, em troca de alguma moeda. Se a tua obediência não está dentro de alguma barganha. Ou se a tua obediência é original. Se a tua obediência é verdadeira. Fala, o temor do Senhor. Fala, me ensinará o caminho da obediência. Irmão, foi só assim que ele me fez eu chegar até aqui. Ele foi me ensinando a temer a ele. E aonde eu tinha debilidade no temor, aonde eu tinha debilidade na minha obediência, o temor chegava. Desculpe, mas a disciplina do céu chega. É o que diz no livro de Hebreus capítulo 2, versículo 3. Oh, calma. Não se desanime como por Deus vocês foram disciplinados e corrigidos. No original, né? Quando ele te dá uma varada em você, uma açoitada em você. Chora, mas não chora só o suficiente. Não chora demasiadamente, não. Suporta. Porque depois da correção passar, o fruto de pacífico, de justiça que vai nos santificar, ele vai vir. E você vai ter alegria depois. A princípio, toda correção não tem alegria. Tem dor, sofrimento. Mas depois ela produz a alegria da salvação em você.